Oi, pessoal. Então, nós chegamos finalmente ao nosso último assunto de análise morfológica, ou seja, depois que a gente terminar esse tema, nós passaremos para a famosa análise sintática ou morfossintática, que é um marco do 7º ano, né? A gente deixa então de estudar classes de palavras e passamos a estudar como essas palavras se organizam nas orações. Mas não vamos adiantar as coisas. A gente ainda tem as interjeições para tratar, que é o nosso assunto de hoje. Bom, então nós vamos começar a ver as interjeições já dentro do texto, tá? Porque as interjeições são palavrinhas que apontam, que expressam, né, emoções, sensações, impressões e apelo das pessoas. Nós usamos interjeições todos os dias, muitas vezes ao dia, mas não nos damos conta, né? E muitas vezes, né, nem sabemos que o nome dessas palavras são interjeições, mas vocês vão ver agora que vocês fazem muito uso dessa classe de palavras. Tô meio gaga. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui com essa tirinha do Garfield. Acredito que todos vocês conheçam, né, o Garfield, o gatinho preguiçoso e comilão. Então, vamos ler essa tirinha juntos. Snap, ai, snap, ai, snap, ai. Mais uma, snap, ai. Bem, o John achou todas as armadilhas para rato. O Garfield está rindo, né? Está tirando sarro no próprio dono, que é o John, que provavelmente foi caminhando, sei lá, foi pegar alguma coisa no armário, colocou a mão e ficou com a mão presa em diversas ratoeiras, né? Diversas vezes, e por isso gritou todas essas vezes, ai, 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 ai. Provavelmente expressando dor, né? Incômodo, surpresa, mas muito provavelmente dor, né? Porque afinal de contas a ratoeira prendendo a mão e o dedo deve doer bastante. Então, as palavrinhas que expressam aqui sensações, sentimentos, emoções, são as repetições da palavrinha ai. Tudo bem? A segunda tirinha que eu peguei para exemplificar o uso de interjeições é essa tirinha do Calvin, que eu também imagino que a grande maioria de vocês já conheça, porque o Calvin é um queridinho dos professores de maneira geral e principalmente dos professores de língua portuguesa, né? Bom, então vamos ler aqui juntos. Eu não quero tomar banho, eu odeio tomar banho. Ah! Daí a mãe vai, pega ele vai, não, 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 não. Eu acho que se fosse para ser traduzido, né, seria não, 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 não. E aí no último quadrinho, eles podem me fazer tomar banho, mas não me farão tomá-lo com dignidade. E aí, quais seriam as palavrinhas que indicam as sensações, as emoções do Calvin diante dessa questão do tomar banho, né? Que ele tanto odeia. O ah, né? Que ele sai gritando para demonstrar o pavor, a revolta, o pânico do banho, né? E os repetidos no ou não, né? Expressando que ele não está com vontade de tomar banho, né? Que isso não é uma opção sensata na opinião dele. Então a gente tem aqui o e o não expressando emoções, então sendo usados como interjeições, certo? Bom, mas então o que são interjeições? Vou ler aqui. Nas tirinhas, as palavras I, a e no, não, expressam emoções das personagens Garfield e Calvin. Além delas, há muitas outras palavras em língua portuguesa capazes de manifestar nossos sentimentos e sensações
como, por exemplo, nossa, puxa, poxa, ufa, droga, viu, oba, eba, dentre muitas outras, tá, pessoal? Então, assim, qualquer palavra de qualquer categoria gramatical, de qualquer classe gramatical, pode ser usada como interjeição, desde que no contexto ela esteja sendo usada com a intenção de expressar uma sensação, um sentimento. Claro que existem palavrinhas que são classificadas como interjeições porque elas são muito recorrentes e o uso é sempre como interjeição, né? Até porque elas não têm um outro significado para além dessa expressão imediata de sentimentos e sensações, né? Como ufa, poxa, certo? Então, essas são as mais famosas, mas a gente poderia até extrapolar isso com outros exemplos, desde que fossem empregados apenas para extravasar uma sensação, certo? Bom, e aí chegamos ao conceito, à definição do que é uma interjeição, que a interjeição é uma palavra que expressa emoções, impressões, apelos, sensações e estados de espírito daquele que as está utilizando, certo? Como eu disse, usamos o tempo todo. Nossa Senhora, minha Mãe do Céu, meu Deus, são todas locuções interjeitivas, tá? Que é o nosso próximo slide. Mas também usamos as interjeições, né? Oba, ufa, eba. Lembrando que a interjeição ela é uma palavrinha só e a locução interjeitiva são duas ou mais palavras assumindo um sentido único de interjeição, certo? Que é a questão da locução, né? Nós já vimos locução verbal, locução adverbial, locução prepositiva, que é sempre quando a gente tem mais de uma palavra sendo usada com uma determinada função, certo? Aqui eu coloquei alguns outros exemplos de interjeição, né? Então, nossa, por que você está falando nesse tom? O nossa seria a interjeição aí, né? Ah, entendi o que você quis dizer. Ufa, ainda bem que ele está melhor. Poxa, eu não sabia que ela estava passando por tudo isso. Eba, essa festa será demais. Droga, errei todos os exercícios. Coragem, amanhã é um novo dia. Ou seja, né, são interjeições aqui empregadas o nossa, o a, o ufa, o poxa, o eba, o droga e o coragem. Ups! Eu cheguei a duvidar por um momento que eu teria coordenação de circular, mas vocês viram que eu até que fui bem. Bom, agora é importante também a gente pensar que todas essas interjeições, elas têm também um significado, elas comunicam algum tipo de sensação, de impressão, de sentimento, tá? Ou seja, como nós falamos das preposições, que elas assumiam um valor semântico dependendo do contexto, ou seja, um sentido dependendo do contexto, as interjeições também, elas assumem um valor semântico, ou seja, um determinado sentido de acordo com o contexto. A interjeição é como a preposição, uma palavrinha pequena, curta, invariável na maior parte das vezes, e que sozinha não é capaz muitas vezes de dizer muito, mas que no contexto assume um valor semântico e um significado, um sentido, tá bom? Então, é sempre importante pensar também nessa questão semântica, do sentido da interjeição. Bom, e aí então chegamos na questão que eu havia dito há uns 2 slides atrás, né? Eu adiantei aqui a questão das locuções interjetivas. Duas ou mais palavras que desempenhem juntas o valor de interjeição são chamadas de locuções interjetivas,
certo? Aí coloquei aqui também exemplos. Meu Deus, o que ela está fazendo? Muito obrigada, sem me virar sozinha. Pobre de mim, nem sei por onde começar a me explicar. Minha Nossa Senhora, por que fizeram isso? Por que vocês fizeram isso, né? Bom, então aqui também é a mesma questão, né? A gente vai ter as locuções, meu Deus, muito obrigada, pobre de mim, minha Nossa Senhora, né? Parece que o último é sempre o que fica mais descoordenado. É interessante vocês notarem que com as locuções interjetivas acontece o que acontece sempre com as locuções, ou seja, as duas palavras aqui, por exemplo, meu Deus, formam uma locução interjetiva, mas meu, a palavrinha meu não é uma interjeição e a palavrinha Deus não é uma interjeição, tá? Mas as duas juntas, nesse contexto, estão trabalhando para expressar um sentimento, uma sensação, e por isso são consideradas uma locução interjetiva, certo? O mesmo ocorre com todas as outras três locuções interjetivas que estão listadas aqui, tá? Então é importante que você também perceba que as locuções interjetivas não são formadas por duas interjeições, são formadas por duas ou mais palavras de diferentes classes gramaticais que nesse contexto assumem o valor de interjeição, de locução interjetiva. Por quê? Porque comunicam um sentimento, uma sensação, tá? Um estado de espírito, certo? Meu Deus, o que ela está fazendo? Esse meu Deus aqui está assumindo um valor semântico de questionamento, indignação, né? Muito obrigada, sem me virar sozinha, esse muito obrigada, talvez um tom irônico, né? Talvez uma expressão de um sentimento de orgulho, enfim, certo? Pobre de mim seria se lastimando, se queixando, enfim, tá? A gente sempre precisa procurar o valor semântico, o sentido que a interjeição ou a locução interjetiva assume no contexto. Bom, pessoal, aí aqui temos uma listagem mesmo, né, de alguns valores semânticos das interjeições e de algumas interjeições mais conhecidas, mais utilizadas. Mas, assim, é importante que vocês saibam que essa lista não dá conta de todas as interjeições e nem de todas as possibilidades de sentido e de valor semântico das interjeições, certo? Porque tudo isso vai depender muito do contexto. Como eu disse para vocês, diferentes palavras podem assumir, em um contexto específico, o valor de interjeição, né? E diferentes interjeições podem ser usadas em diferentes contextos com diferentes valores semânticos, tá? Então não tem como planificar isso e fazer disso uma coisa imutável, tá? Mas aqui são alguns exemplos mais comuns e mais recorrentes para que você perceba um pouco as possibilidades de valor semântico e como aparecem as interjeições ou as locuções interjeitivas, né? Então, nós temos aí a advertência, cuidado, olha, atenção, fogo, agradecimento, obrigado, grato, valeu, alegria, ó, viva, poderia ser oba, eba, né? Alívio, ufa, ânimo, coragem, força, ânimo, apelo, chamamento, socorro, ei, oi, alô, psiu, viu? Silêncio, silêncio, psiu, satisfação, viva, oba, boa, bem, aplauso, muito bem, bravo, bis, é isso aí, aversão ou contrariedade, droga, porcaria, credo, desejo, oxalá, tomara, quisera, queira Deus, quem dera, né? Dor, ai, ui, espanto ou surpresa, puxa, que?
Nossa, mãe, caramba, medo. Oh, credo, cruzes, tá bom? Existem outras formas também, certo? Bom, pessoal, e aí a gente chega aqui, por fim, a essa listinha de exercícios, né? São essas as páginas do livro de gramática que vocês devem fazer. Então, é a página 86, 87, 88 inteiras, todos os exercícios. E a página 89 é só o primeiro exercício da página 89, que é o exercício 5, que é uma continuação da sequência que estava no 88, tá bom? Não precisa fazer a 89 inteira, é só esse primeiro exercício de número 5, tá? Bom, vocês vão fazer essa tarefa e vão enviar pela tarefa Interjeições lá no Moodle, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar a dúvida, por favor, para o meu e-mail do colégio, aina.nascimento@colégio-santaclara.com.br. Eu estou achando mais ágil, mais fácil, mais rápido responder por e-mail do que por aquelas mensagens, tá? Que às vezes eu entro no Moodle, as mensagens não estão aparecendo, às vezes tem algumas falhas, então no e-mail não tem erro, eu vejo com mais frequência e já consigo responder, tá bom? Então eu desejo para vocês uma boa tarefa. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail e enviem as tarefas até domingo que vem, certo? Um beijo, tchau, tchau.